Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira, são 24 de agosto de 2015. Já são perto de 9 horas, estou voltando agora para casa. E durante todo esse fim de semana eu participei de um curso, né, que foi feito em caráter de imersão, no qual se discutiu de uma maneira bastante introdutória, né, foram apresentados alguns conceitos de economia e política. Fiquei estarrecida, gente. Tô estarrecida. É impressionante como nós somos enganados, assim. A nossa percepção da realidade, ela, ainda que falha, que lacunar, ela acaba se tornando, construindo as nossas verdades, né? E nos construindo, assim, nos conformando. E eu fiquei, assim, uma das primeiras coisas que me deixaram apavorada foram a quantidade de informações, a quantidade de elementos, de dados que são ocultados de nós. A quantidade de mentiras que são diuturnamente reafirmadas. É uma Matrix mesmo, ainda que esse conceito, essa metáfora esteja desgastada, tá? Mas eu tô assim, ai, nossa, me sentindo derrotada. Mas eu vou aproveitar esse momento curto para tentar sintetizar um dos elementos, dos muitos conceitos que me estarreceram. A mais-valia, né? A exploração da força de trabalho pelo capitalista. E nós compreendemos isso a partir de um exercício hipotético. Suponhamos que eu e você e todos que estão assistindo esse vídeo trabalhamos em uma fábrica. Uma fábrica que produz qualquer coisa, disquete, games, sei lá, né? Vestuário, peça de vestuário, qualquer coisa, incrementa alguma parte de foguetes. E para facilitar, eu vou usar números redondos, né, para facilitar a compreensão e os cálculos, e vou procurar resumir, mas explicar da maneira mais clara possível. Para inaugurar uma fábrica, o proprietário, o capitalista, precisa de 4 elementos fundamentais: o prédio, a estrutura, e aí vamos supor que ele compre uma fábrica, um prédio já em pé, né? E esse prédio custa milhões, uma dezena de milhões, um pouco mais. O valor desse prédio, levando em conta que a vida útil de uma edificação gira em torno de 15 anos, é claro que dura mais se houver a apropriada manutenção. Mas, digamos, vamos levar em consideração os 15 anos, né, a vida média de uma edificação. Então, o valor desse prédio dividido por 15 anos, depois dividido por meses, e aí, finalmente dividido por dias, a quantidade de dias que contém esses 15 anos, nós chegamos ao valor de R$100 por dia, esse prédio. O capitalista vai precisar também do maquinário. O maquinário custa Y, né? Menos do que o prédio ou mais, enfim, mas aí também o valor. E aí tem uma vida útil diferente, mas dividindo o valor desse maquinário pelos anos de vida útil, por meses e por dias, nós chegamos também novamente ao valor R$100 por dia. A matéria-prima, né, adquirida e tal, ela novamente dividindo esse terceiro valor, né, pelos meses e dias, tá, chegamos aos R$100. Temos até agora 300 por dia. E aí o quarto elemento fundamental, que é a força de trabalho, né? O trabalhador vende a sua força de trabalho. A força de trabalho, de acordo com
um cálculo, né, feito por alguns institutos de pesquisa, não sei o que, governo, tal, foi estipulado o valor da força de trabalho por dia, não para viver, para sobreviver, para força de trabalho sobreviver sem morrer, poder produzir. O valor mínimo é de R$100 por dia. Hoje, esse valor ele pode estar um pouco diferente, mas houve algum momento da história em que foi esses R$100 mesmo. Mas vamos usar, né, isso para base da nossa ilustração, uma vez que o que conta não é nem só esse valor exatamente, mas como opera cada um desses elementos. Bom, a fábrica, né, a edificação, o maquinário e a matéria-prima trazem em si o que é chamado de trabalho morto ou trabalho passado, que é o trabalho social realizado antes, né? Então, o trabalho de vários trabalhadores, a construção que foi feita ali, né? Antes, para que chegasse aquele momento em que você está, né, diante de todas essas coisas, podendo dispor delas. Assim, você está naquela edificação, outros trabalhadores a construíram antes de você estar lá, o maquinário também foram outros trabalhadores que construíram, da mesma maneira a matéria-prima foi processada por outros trabalhadores antes de você vir a manuseá-la. Esse valor chamado trabalho morto ou trabalho passado. A força de trabalho, ela, a partir desse cálculo esdrúxulo aí feito, né, para sobrevivência do trabalhador, é de R$100 por dia, né? Há um outro fator que é o trabalho social, ou seja, o trabalho de toda a sociedade e qualquer trabalho, ele gera, em qualquer sociedade, tá? Um valor de R$100 a cada 50 minutos. Cada 50 minutos. Tá, de posse dessas informações, o cálculo se dá assim. Você é contratado, nós somos contratados para trabalhar nessa fábrica. Aí, nós sabemos que o trabalho social, o trabalho social, ele gera o valor de R$100 a cada 50 minutos. O empregador vira e fala assim: não, mas como foi estipulado que a mão de obra, a remuneração mínima, o valor mínimo para que ela sobreviva e tal, é de R$100? Então, vou te pagar R$100 por dia, tá? Tá. Aí você trabalha os primeiros 50 minutos, R$100. Mais 50 minutos, mais 100, mais 50, mais 100 e assim sucessivamente. Ninguém trabalha só 50 minutos, você trabalha 6, 7, 8 horas por dia, isso quando não é mais. E aí, o que acontece? A força de trabalho é o único elemento que tem um valor em si, mas que, como é dinâmica, muito maior do que o que ela vale, do que o que ela custa, né? Ela gera 5, 6, 7, várias vezes esse valor. E aí, vamos concluir esse exercício hipotético assim. Aí você trabalha às 6 horas por dia. Suponhamos que você produz, deixa eu ver, você produz volantes, né? Não, carros é complicado porque eles produzem, né? Enfim, vamos pegar qualquer coisa, né? Você produz panela. Aí, você produz, vou jogar bem para baixo para facilitar tudo. Você produz 20 panelas por dia.
Ao produzir a panela, você transfere o valor do trabalho morto para a mercadoria, mais o valor que você produz por dia. Então, um trabalhador ali, ao longo de 7 horas, né, gerando esse valor de R$ 100 a cada 50 minutos e tal, ele produz 700, né? O valor que ele produz por dia, o trabalho dele produz a riqueza. E mais, ele ainda transfere os 300 daqueles outros elementos, a edificação, o maquinário e a matéria-prima. Então, ele transfere, suponhamos que R$ 1.000, né? Ele gera e transfere. Entre o que ele transfere e o que ele gera, soma R$ 1.000 a riqueza que ele produz por dia. Vamos transferir para 20 panelas que ele produz por dia, que ele produza por dia. Então, quanto vale cada panela? R$ 50, né? Aí, o proprietário vende 2 panelas se ele vendesse pelo valor, porque a gente ainda não falou de preço, né? Que é outra coisa. Esse preço é o valor mais, né? Porque ele vai jogar para cima. É claro que há outras determinantes, né? Oferta, demanda, concorrência, etc. Mas vamos, assim, fazer o exercício dessa maneira bem crua para a gente compreender. Ele vende 2 panelas e, com aquele valor arrecadado, ele já tem como pagar o valor da sua sobrevivência, né, diária. Sobram 18 outras panelas para ele. Então a riqueza, ela é produzida pela força de trabalho. O problema é que o trabalhador, dono dessa força de trabalho, não usufrui nada, 1 milímetro, sabe, assim, uma migalha que seja dessa riqueza toda que ele produz. Então, os capitalistas, eles podem negociar com os trabalhadores vários benefícios. Pode ter creche, pode ter transporte, vale alimentação. O que eles não abrem mão? Da carga horária e da produção. Tem que produzir no mínimo tantas panelas por dia. E nunca fica, a gente falou 20, né? Mas não 20, né? É sempre um máximo, e aí tem aquela coisa, né, de ficar ainda instigando, estimulando e acirrando uma concorrência entre os operários, entre os trabalhadores, né, aquela coisa toda, o policiamento, enfim, entre os próprios trabalhadores, e etc, de modo a otimizar o lucro dele por meio da exploração da sua força de trabalho, do seu trabalho, da riqueza que o seu trabalho gera, né? E é assim. E há empresas que não pagam nem esse mínimo, né? Esse valor mínimo, vamos lembrar disso, hein? Mínimo para a sobrevivência da força de trabalho. Então, quando Getúlio Vargas instituiu lá as leis trabalhistas e destruiu o movimento sindical no Brasil, porque ele cooptou, né? Ele criou sindicatos paralelos ligados ao Ministério do Trabalho e destruiu, né, a autonomia do movimento sindical brasileiro, esse valor mínimo, o salário mínimo, né, pagava 100% desse valor mínimo para a sobrevivência da força de trabalho, que leva em consideração a alimentação, que precisa morar, transporte, etc. Depois, ao longo dos anos para cá, apesar do PIB aumentar, ou seja, a riqueza gerada aumentar, mesmo com o aumento da população, mas o PIB aumentou e tal, o salário mínimo não cobre os 100% desse valor mínimo necessário para a sobrevivência da força de trabalho. Hoje, 2015,
O salário mínimo cobre apenas 46% do valor mínimo para a sobrevivência da força de trabalho. 46%, gente. Enquanto isso, os lucros só aumentam. O lucro do capitalista, do proprietário, só aumenta. Ainda assim, é uma choradeira e o tempo todo a falácia de mas se aumentar os salários, o Brasil quebra. Mas se aumentar o salário mínimo, o Brasil quebra. Se aumentar o salário de uma categoria, o Brasil quebra. E sendo que várias empresas não pagam nem o piso de uma categoria. O piso de uma categoria. No caso de algumas multinacionais, os trabalhadores geram esse valor mínimo da sobrevivência, da força de trabalho, em segundos. Segundos, gente, em segundos. Mas eles trabalham 8 horas diárias. Então imagina o quanto de riqueza eles geram por dia para o proprietário da empresa. Só mais um detalhe. A edificação que esse proprietário vai comprar, ele nunca paga o valor cheio. Porque aí o governo local dá um terreno, como já aconteceu aqui no Distrito Federal, por exemplo, dá um terreno. O terreno, qualquer terreno público, né, de área pública, pertence a mim, a você, a todos os cidadãos. Mas os governos dispõem como se pertencesse a eles, de quem está no governo, né? A quem está no governo. E aí dá o terreno. Aí os bancos, não sei das quantas e tal, de desenvolvimento, financiam, aí tem subsídios e o financiamento a perder de vista, com 1000 facilidades, isso e aquilo, não sei o quê. O maquinário idem. Às vezes até a mão de obra exigem e tem subsídio do governo, assim, assado, não sei das quantas. Então, ou seja, o governo ali injetando dinheiro que é nosso, né, dos impostos, nosso. E então o capitalista, ele nem arca com esse preço todo, mas tudo isso é patrimônio dele, que é quitado, né, que é pago pela sua força de trabalho. Então, nós pagamos o patrimônio que vai ficar para ele, que é dele. E eles ainda, né, arrotam. Não, mas eu estou dando emprego, eu estou gerando emprego. Não, mas se não fosse eu, você ia comer como, né? Como assim? Fossem os salvadores da pátria, da nação, né? Como se tirassem do próprio bolso mesmo e dessem. Então, na verdade, eles simplesmente exploram a riqueza que cada um de nós é capaz de produzir e produz. O problema é que a gente produz mesmo, né? Então, o que há incessantemente é um aumento dos lucros, ou seja, a concentração da riqueza na mão desses poucos, né? E uma concentração cada vez maior. Esse elemento foi o primeiro que me deixou estarrecida, gente, estarrecida. Aí a outra falácia, a outra mentira, né, mentirada. Todas as vezes, são publicadas e tal, ou divulgadas, tudo quanto é veículo, né? Porque a classe A, a classe B, a classe C, D, tal, E. O problema é que essas tabelas, elas são constituídas tendo como base salários. A classe E é a que ganha até não sei quanto salário, a classe B, C, a classe A é de tantos a tantos salários. Mas tem um extrato da sociedade, que não é a maioria, que é a minoria da sociedade, né? Que são poucos, mas poucos em comparação à grande massa, né? Que não ganha salário. Eles são proprietários, eles não ganham salário, eles não vivem de salário. Essas pessoas não estão na tabela, elas não são a classe A, porque a classe A é quem ganha de tanto a tantos salários. Então, essas pessoas são ocultadas. E a gente ainda fica ali naquela comparação. Mas olha, eu da classe X eu melhorei em relação à classe Y. Uma outra maneira de dividir os trabalhadores,
né? Você pode ser um burocrata do alto escalão do serviço público, né? E ganhar salários, não sei quantos salários, mas ainda assim, assalariado, né? Agora, os proprietários, né? Estão os que detêm os meios de produção, sejam eles antigos ou os novos que estão surgindo, eles não estão nessa tabela. Outra mentira, né? Por fim, o que me também deixou muito passando mal, assim, estarrecida, é que sempre entendi que era papel do Estado defender os cidadãos, defender os cidadãos. Mas o Estado brasileiro é o feitor de escravos. O Estado brasileiro é o feitor. Ele simplesmente usa o chicote. Bom, gente, eu vou estudar mais sobre isso, me aprofundar mais. E amanhã eu, lembrando dos outros conceitos que me foram apresentados dessa maneira introdutória e tal, peço desculpas se pareceu reducionistas. Aliás, os liberais, os capitalistas, os defensores do sistema capitalista vão dizer, não, imagina, tá deixando um monte de coisa de fora, não é bem assim, porque tem outras coisas a levar em consideração. Mentira, mentira. O que subsiste nessa coisa toda é a exploração da força de trabalho, a exploração dos trabalhadores por uma classe numericamente menor, entendeu? Mas que detém para si, concentra, entendeu? Toda a riqueza produzida pela população. Bom, aí amanhã eu desenvolvo um pouco mais, apresento, né, outros aspectos. Ai, boa semana pra gente, né? Vamos ver aí como é que a gente continua em meio nesse mundo cão, né? Muito grata, muita gratidão. Ótimo descanso, gente. Até a próxima.